João capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Verso 4, muito importante, diz: a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o testar, para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Também muito importante essa informação para o que eu quero ensinar hoje. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Nesta série, eu tenho procurado mostrar para vocês a revelação por detrás do óbvio, né? Por isso que a gente tem falado sobre o Jesus histórico, o Jesus óbvio e o Jesus revelado, né? Portanto, no mínimo, um texto bíblico tem 3 instâncias, no mínimo, tá? A instância histórica, a instância óbvia, que é aquilo que a gente lê, está dizendo aqui, ó, que Jesus pegou e multiplicou o pão. Esse é o óbvio. Mas tem sempre a instância revelada, que é o que grande parte do povo de Deus, quando lê o texto, não consegue alcançar. O lado da revelação, porque o lado da revelação requer que você gaste um tempo maior com o texto. Requer que você desenvolva ao longo dos anos uma relação mais estreita com o texto, para que então você desenvolva a habilidade, porque é uma habilidade espiritual, você desenvolva a habilidade de enxergar a revelação que está por detrás do óbvio ou por detrás do fato histórico, não é verdade? Então nós temos aqui algumas coisas acontecendo que eu quero chamar a atenção. Em primeiro lugar, é que isso está acontecendo por ocasião da Páscoa, ou seja, a Páscoa estava quase chegando. Era nos dias da Páscoa, né? Número 2, era a segunda Páscoa de Jesus. Jesus teve 3 Páscoas. Na terceira ele foi crucificado. Então já era a segunda Páscoa de Jesus, porque no capítulo 1 de João nós temos uma Páscoa, a primeira Páscoa de Jesus. Agora no capítulo 6 nós temos a segunda Páscoa de Jesus, não é verdade? Sendo assim, sendo a segunda, isso tem um significado também, porque números na Bíblia têm um significado. Depois nós vamos juntar as peças. Então, número 1 era a Páscoa, perto da Páscoa. Número 2 era a segunda Páscoa do ministério de Jesus, não da vida, do ministério de Jesus, tá? E terceiro lugar, nós temos uma informação muito importante, que quando os pães são apresentados a Jesus, André diz que esses pães são de cevada. Um dos princípios na leitura da Bíblia, muito importante, é entender que o texto bíblico não é um texto comum, não é um texto qualquer. Nunca se deve ler um texto bíblico como se ele fosse um livro de história do descobrimento do Brasil. Não, ele é um texto calculado, planejado por Deus para ser preciso. Então, toda a informação na Bíblia tem uma razão. Ele não pode estar ali por acaso. Então, há uma razão para o escritor me dizer que isto aconteceu por ocasião da Páscoa. Número 2, há uma razão para que tenha acontecido na segunda Páscoa, e há uma razão para que o escritor me informe que o pão multiplicado era de cevada e não pão de trigo ou de centeio,
que eram os pães comuns na época, no tempo bíblico. Os pães consumidos pelos judeus eram, pela ordem, cevada, trigo e centeio. O de cevada é muito simples de explicar. É porque é o primeiro cereal colhido em Israel. Nós estamos agora em janeiro, daqui a pouco estamos chegando em março, abril, que é quando acontece a Páscoa bíblica, né? Esse ano lá em Israel será no mês de abril, né? A Páscoa bíblica. Então, nós estamos caminhando para a primeira colheita do ano em Israel. E essa colheita é a colheita da cevada. Então, o primeiro cereal colhido em Israel é a cevada. Sendo a cevada o primeiro cereal colhido em Israel, o que acontece? A cevada é o primeiro elemento de primícia em Israel, por ser o primeiro elemento, o primeiro cereal a ser colhido. Então, o foco da oferta de primícia na Páscoa é muito mais intensa, por exemplo, do que no Pentecostes, que é a colheita do trigo. A cevada se colhe na Páscoa, o trigo se colhe no Pentecostes. Há uma oferta de primícia também do trigo, mas o foco bíblico da primícia está na cevada, pelo fato da cevada ser o primeiro cereal a ser colhido em Israel. Então, quando se falava em pão, normalmente, quando se falava em pão em Israel, o pão normalmente era pão de cevada, exatamente por causa do impacto que a cevada tinha, e tem até hoje na cultura judaica, por ser o primeiro cereal a ser colhido. Então nós temos 5 pães de cevada sendo multiplicados por ocasião da Páscoa. Então, o que nós precisamos entender agora é que a festa da primícia acontecia na Páscoa, era exatamente na Páscoa. Então, a Páscoa acontecia no dia 14 de Nissan. Portanto, no pôr do sol do dia 14 de Nissan, todo mundo parava de trabalhar, nenhuma obra servil se fazia. No dia seguinte era o sábado, ou o sábado semanal, ou o sábado cerimonial. Isso dependia de em que dia da semana caía o dia 14. Porque a Páscoa tem que ser sempre no dia 14 de Nissan. Não importa se cai na segunda, na terça, na quarta ou na quinta, não importa. Tem que ser no dia 14. Sendo assim, o dia após a Páscoa, que é a 14 de Nissan, o pôr do sol, o dia seguinte, se a Páscoa cai na sexta, o dia seguinte é um sábado, está resolvido o problema. Mas se a Páscoa cai numa quinta, por exemplo, numa quarta-feira, por exemplo, o dia seguinte não é um sábado. Se cair na quarta, o dia seguinte seria uma quinta. Então o dia seguinte é considerado um sábado cerimonial, tá? Isto foi criado para resolver o impasse de que a Páscoa pode cair em dias diferentes da semana. Então, vamos tomar como partida que a Páscoa tenha caído na quarta-feira, tá? Então, o dia seguinte, que é a quinta, ele passa a ser um sábado, mas é um sábado cerimonial, ok? Muito bem. O dia posterior, que é o dia 16 de Nissan, a Páscoa no dia 14, o sábado no dia 15 e primícia no dia 16. Então, o dia 16 é a primícia, e a primícia cai, portanto, um dia depois do sábado, que é o sábado, nesse caso, cerimonial, mas que era considerado sábado normal, como se fosse um sábado semanal. Tá entendido? Então, vamos ver o que o texto diz, o que a Bíblia diz em Levíticos, capítulo 23, para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa multiplicação dos pães, tá? Levítico 23 começa no versículo 1 falando sobre as festas do Senhor. Depois disso falou o Senhor a Moisés, verso 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades do Senhor, não de Israel, não dos judeus, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Aí, no versículo 4, ele já introduz a Páscoa, diz, verso 4, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Tempo determinado, eu não posso mudar a data, tá? A Páscoa católica é uma data alterada, não é a Páscoa bíblica.
A Páscoa bíblica tem que cair sempre em 14 de Nissan, tá? Então, nós temos verso 5, no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde é a Páscoa do Senhor. Verso 6, e aos 15 dias, portanto um dia depois, no dia seguinte, deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias comereis asmos. No dia seguinte começa um sábado cerimonial, tá? Verso 7, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, porque no pôr do sol do dia 14, que é quando se celebra a Páscoa, ali você começa um sábado cerimonial, você não pode trabalhar, tá? Verso 7, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Verso 8, mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Muito bem. Agora olha o verso 10, diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Lembrando que essa primícia aqui é cevada, que era o primeiro cereal colhido em Israel. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No seguinte dia do sábado moverá o sacerdote. Então, se foi na sexta ao pôr do sol, está resolvido. O dia seguinte já é sábado. Se não cair na sexta, cair num outro dia, o dia seguinte passa a ser um sábado cerimonial, que eles chamavam de alto sábado, tá? No hebraico, ou entre os judeus, a nomenclatura era essa, alto sábado, ou High Sabbath, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, tá? Muito bem, ele moverá o molho no dia seguinte para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote. Então, dia 14 é a Páscoa, ao pôr do sol, chegou no pôr do sol, pronto, já começa o sábado. Aí já é o dia seguinte, que para nós seria o dia seguinte, quando amanhece o dia, já é o dia 15 de Nissan. Tá? E o dia seguinte, após o sábado, que é o 16 de Nissan, então passa a ser o dia em que o sacerdote move o molho. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, a sua oferta de manjares, serão 2 dízimos de flor de farinha de cevada, aqui não diz, mas eu estou afirmando, amassada com azeite para oferta queimada e cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. Agora o verso 14 explica muita coisa. Ele diz, não comereis pão, não comam pão, nem trigo tostado. Então você não pode comer o pão da Páscoa que é cevada, e você não pode comer o trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo, eterno, é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então vamos agora juntar as peças para a gente entender o que está acontecendo na multiplicação dos pães de João, capítulo 6, tá? Nós sabemos que Jesus não faria nada que fosse ilegal, Jesus não faria nada que fosse contra a lei, Jesus não faria nada que desonrasse a sua própria palavra, porque ele é o verbo encarnado. Então o que eu estou lendo aqui em Levíticos tem a ver com Jesus, ele é o verbo encarnado. Ao encarnar, ele não pode fazer nada que desonre o texto sagrado. Aliás, ele veio até para explicar para os judeus o que o texto, no fundo, está dizendo. Não é? Que eles interpretaram errado a vida inteira, muita coisa. Então Jesus vem agora, e ele está diante de uma multidão. Na segunda Páscoa da sua história, nós sabemos que na Trindade Jesus ocupa o lugar do meio, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, porque na figura da Trindade, onde 3 formam um único Deus, o Pai representa essa estabilidade, porque o Pai é o único que nunca saiu do trono. O Filho saiu do trono para encarnar, o Espírito Santo saiu do trono para pairar sobre a face das águas na criação, e o Espírito Santo também saiu do trono para vir depois que Jesus foi assunto aos céus. Então nós temos o Espírito Santo saindo do lugar celestial, do trono, para estar conosco. Nós temos o Filho saindo do trono para estar conosco, Emanuel, Deus conosco, mas o Pai nunca saiu do trono. Então o Pai representa essa estabilidade da Trindade que não se move,
tá? Então, esse é o significado, porque os três formam um só Deus. São três personalidades, um só Deus. E dessas três personalidades, o Pai representa essa estabilidade divina que não se move, sobre quem o universo está firmado. Ele não se move. Quando o Filho estava aqui na Terra como homem físico, ele orava a quem? Ele orava ao Pai. O Espírito Santo estava sobre ele, mas ele orava não ao Espírito Santo, ele orava ao Pai, porque o Pai representa essa estabilidade. Quando o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, a voz que nós ouvimos pronunciar haja luz é a voz do Pai, só que a voz do Pai é uma pessoa, a voz do Pai é Cristo. Então nós temos os dois novamente atuando para a criação lá no livro do Gênesis, né? Jesus é a palavra viva. Então, o que nós temos aqui? Nós temos Jesus honrando a sua palavra, e o texto diz que por ocasião da Páscoa tinha que acontecer a celebração das primícias. E Levítico 23 diz claramente que se você não entregar as primícias ao Senhor no templo, você não pode celebrar, você não pode comer pão em casa. Você não pode nem fazer o pão, porque por que você vai fazer o pão se você não pode comê-lo? Não é verdade? Versículo 14, capítulo 23, versículo 14. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o mesmo dia em que trouxerdes ao Senhor a oferta de primícias. Então agora nós temos uma cena em que Jesus está multiplicando um pão. O que importa agora saber é o porquê isso é importante. Na cura do paralítico, lembra que eu disse para vocês por que eu achava que Jesus foi lá e curou só aquele homem? Tem um porquê. Pode não estar tão explícito no texto, mas sempre há um porquê. E hoje eu estou dando para vocês o porquê que Jesus multiplicou aquele pão. Será que qualquer pão é multiplicável? Será que Jesus pode multiplicar qualquer tipo de pão? Não. Jesus multiplica pão que não fere o princípio divino, o princípio da palavra. Qual é o pão que não fere o princípio da palavra? Aquele pão que ao existir, ao ter sido assado e feito, não quebra o princípio da primícia. Então eu posso dizer categoricamente que Jesus só multiplicou esse pão porque a família daquele menino, é um menino com 5 pães e 2 peixes, a família daquele menino já tinha consagrado aquele pão a Deus, dando a primícia dele antes no templo. Porque o texto diz, não comam pão até que traga a oferta do Senhor. Então você vê que agora a gravidade da compreensão do que a primícia representa para Deus. Você sabia que tem muitos crentes, muitas igrejas, denominações inteiras que não ensinam a lei das primícias? Primeiro, não entende a lei das primícias. Já cansei de ver por aí pregadores e ensinadores dizendo que a primícia é o dízimo. Não é. Dízimo é a 10ª parte da sua renda. Você pode dar quando você quiser. Na época em que você recebeu, vai lá e dá. Se esperou uma semana, deu, não tem problema nenhum. Dízimo é a 10ª parte. Tá? O dízimo existe na Bíblia para a manutenção do templo, portanto, para a manutenção da obra. A primícia não, a primícia existe para sustento dos sacerdotes. Essa era a função da primícia. O dízimo sustentava o templo, as primícias sustentavam os sacerdotes. Por isso que elas não são a mesma coisa. E não dá para tratar como se fosse a mesma coisa. Então, olha que coisa linda. Acabamos de descobrir, portanto, que Jesus não multiplicou aquele pão por acaso. Multiplicou por multiplicar? Não. Jesus multiplicou aquele pão porque aquele pão não quebrava a regra, o princípio. Como é que eu sei que não quebrava? Porque se quebrasse, Jesus não ia multiplicar. Foi o próprio Jesus que disse, ele mesmo disse, lá no Velho Testamento, antes da encarnação, ele mesmo disse, não comam pão se não trouxerem a oferta do Senhor, a oferta de primícia. Como que agora ele vai pegar um pão que quebrasse o princípio e ele ia multiplicar esse pão, abençoar esse pão, portanto, dando legitimidade a um pão que na verdade era ilegítimo, que não cumpria o princípio divino. Portanto,
o texto da multiplicação dos pães, além do lado óbvio, que é Jesus multiplicando pão e peixe, alimentando uma multidão, ele tem o lado revelado, da revelação. Esse texto fala, na verdade, do poder da priorização divina. O que acontece quando eu priorizo Deus? Até mesmo em meio a dificuldades, em meio a lutas, ao desemprego, à falta de recurso, quando eu ouso honrar a Deus primeiro, sempre primeiro, o que acontece? Acontece o improvável. Ele vem e multiplica o pouco que eu tenho, ou quase nada que eu tenho, a ponto de poder alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estão entendendo a magnitude desse milagre? Que o milagre tem muito mais a ver com o princípio que está sendo respeitado no Velho Testamento. E eu termino, que esse vídeo aqui provavelmente vai ser o mais longo de todos, não dá para explicar isso aqui em 10 minutos, eu termino dizendo isso aqui. A prova de que Jesus sabia que aquele menino estava lá com aquele pão e que a família dele, antes de fazer o pão, já tinha honrado a Deus com as primícias do templo, é o que diz os versículos 5 e 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Aí o verso 6. Mas ele dizia isto para o experimentar, vírgula, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele já sabia que o pão estava lá, ele já sabia que o menino estava lá, ele já sabia que a família havia honrado o princípio antes de fazer o pão, antes de comer do pão, portanto aquele pão era multiplicável, porque eles haviam honrado a Deus primeiro. Espero ter te abençoado. Comenta aqui embaixo, eu amo ler os comentários de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. É muito importante, gente. Senão o canal não sobrevive. Tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus assim o quiser.